Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre romper com o passado. Muitas vezes, pessoas que não conseguem romper com o passado deixam de viver o presente da forma como ele deve ser vivido e assim não conseguem construir um futuro de prosperidade. Se você tem vivido assim, sem saber como romper com o passado, como esquecer as coisas que passaram, eu te convido a passar os próximos minutos assistindo esse vídeo, que ele está dividido em 3 partes, que eu tenho certeza que ao final Deus vai te dar uma direção, Deus vai falar ao seu coração, porque Ele já falou ao meu coração. Às vezes, pessoas que experimentam dores, arrependimentos, escolhas erradas, né? Às vezes são vítimas, às vezes causam problemas, fazem com que não se deixem de se perguntar. Elas sempre ficam se perguntando: se eu tivesse feito isso, qual seria o resultado? Isso fica remoendo, às vezes uma perda, a pessoa teve muitas posses, teve muitas coisas e por falta de sabedoria, por falta de administração, hoje ela está passando por um momento de dificuldade e isso ela não consegue romper, não consegue deixar para trás. E aí parece que a vida perde o brilho e a cor original, né? Às vezes ela passa a deixar de enxergar a vida como ela deve ser enxergada, passa a deixar de ser grata por tudo que Deus tem feito na vida dela. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar sobre 3 assuntos de acordo com a palavra de Deus, que Deus me entregou, que fazem com que as pessoas vivam presas ao passado, e o primeiro deles é a falta de perdão. Muitas vezes nós somos vítimas, nós sofremos ofensas, agressões, e quando nós não perdoamos, é uma coisa assim que fica remoendo, machucando muito o nosso interior. Augusto Cury, no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele diz que é mais barato perdoar o inimigo, porque quem não perdoa leva ele para inclusive dormir na sua cama, de tanto que você não consegue esquecer. Isso vai perturbar o seu sono. Existem situações e estudos que apontam que a falta de perdão, ela gera inclusive doenças psicossomáticas, como o câncer de origem psicossomática, porque a pessoa que fica remoendo isso fica com uma bola no estômago e isso causa doenças, né? Também pode ser necessário, em relação ao perdão, se você não sofreu, mas em relação ao que você causou, e seja necessário você pedir perdão para alguém. É um momento muito complicado para muitas pessoas porque envolve orgulho, mas saiba que quando você faz esse pedido, é libertador. Quando você pede perdão a alguém, é libertador. E esse pedido de perdão, ele deve ser proporcional, né, ao dano que você causou. Por exemplo, se você humilhou alguém em público, esse seu pedido de perdão, preferencialmente, você deve fazer em frente àquelas pessoas que você também humilhou aquela pessoa em público. Se você trouxe um prejuízo material para alguém, além de pedir perdão, repare o prejuízo material. Muitos homens, né, abandonam os filhos e somente um pedido de perdão às vezes não é o suficiente. Você tem que honrar, você tem que cumprir o seu dever de pai, né, pelo menos financeiramente, arcar com as despesas que aquela criança necessita para ter um desenvolvimento e estar junto, né? Às vezes você somente financiar, pagar, não cobre, né, o vazio que aquela criança está sofrendo, a sua ausência, né? É muito importante que você esteja repassando valores, repassando conhecimento e acompanhando o seu filho para que ele se torne um homem de Deus. E também outra situação que acontece muito em relação ao perdão é que a própria palavra de Deus nos ensina, quando você está orando a oração do Pai Nosso: perdoa-nos, Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando você não libera perdão, é a mesma coisa que você está falando assim: Pai, não me perdoa, eu não quero ser perdoado porque eu não estou liberando perdão para quem me ofendeu. Então, se você não libera perdão, você também não é perdoado. Mas eu quero te falar uma coisa: você é muito maior do que o erro que você cometeu. E às vezes é necessário você liberar perdão para si mesmo. Você às vezes fez uma coisa
que você se arrepende muito e você fica ali se auto-punindo, se auto-acusando todo o tempo. E é necessário que você se perdoe. A partir do momento que você se arrepende e você pede perdão a Deus, ou pede perdão a quem você causou um dano, você também deve se perdoar. Você não é o erro que você cometeu. Você não é a escolha errada que fez. Olha o que o Senhor fala sobre esse assunto aqui. Né? Quando a gente, às vezes, toma decisões que estão fora, né, vamos dizer, Deus não participou da tomada de decisão que você errou. Ou por falta de oração, ou por falta de uma vida de intimidade com Deus. Às vezes a pessoa nem conhece a Deus, toma decisões erradas. Às vezes a pessoa conhece a Deus e não ora para saber o que Deus acha e dá errado também. E quando nós estamos vivendo com Deus, uma vida de oração, a possibilidade de dar errado é muito menor. A Bíblia diz o seguinte, que quando a pessoa toma decisão com base no seu coração, com base no que ela acha, aqui em Jeremias 7,9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável. A Bíblia diz em Oséias 4,6 o seguinte: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Olha, quando você está longe do Senhor e não quer saber dele, você vai ser fatalmente, né, como a Bíblia nos mostra aqui, destruído. Em outras versões diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra, conhecimento do Senhor. Longe da presença de Deus ou sem consultá-lo, nós fatalmente vamos tomar decisões erradas. Deus quer nos ajudar a tomar decisões certas, mas Ele não pode tomar essa decisão por nós. Essa decisão, ela cabe a mim e a você tomarmos, né? E Paulo é um grande exemplo de pessoa que liberou perdão para si próprio. Antes dele se converter, dele ter a experiência de conversão dele, ele era um grande perseguidor, um grande assassino de pessoas que seguiam a Cristo. E a partir do momento que ele se converte, ele se torna um seguidor de Cristo. E como é que ele fez para conviver com aquelas sombras do passado, com aquelas lembranças de pessoas que ele próprio matou, que ele assistiu serem executadas? Olha o que diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele esqueceu, ele só foca no futuro, né? Ele foca no futuro, porque é lá, né, é para lá que a gente deve olhar. Quando nós somos perdoados por Deus, né, Ele esquece. Quando você se arrepende e pede perdão, Deus esquece. Deus esquece. Mesmo que venham pensamentos seus ou pessoas usadas pelo inimigo ali para te acusar, depois de você ter se arrependido, ter pedido perdão a Deus, estar vivendo uma vida diferente, né? Olha o que Isaías 43, 25 diz. O próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Miqueias 7,19 diz que Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, toda vez que o seu pensamento, a sua consciência ou outra pessoa vierem te acusar por alguma coisa que você já se reconciliou, que você já pediu perdão, se lembre desses 2 versículos e saiba que Deus não vai te acusar de novo, porque Ele já esqueceu desse erro que você cometeu. Terminando essa primeira parte do vídeo, eu quero te pedir para escrever num papel, se veio ao seu coração, se veio à sua mente alguma dessas 3 situações que eu acabei de falar. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você sofreu algum dano e você precisa liberar perdão a alguém, ou se você precisa pedir perdão, você precisa liberar perdão para si mesmo, escreva no papel e assim que terminar esse vídeo, ligue para essa pessoa,
faça uma oração, né, perdoando essa pessoa e em seguida ligue para ela, tá? Ou se você precisa liberar perdão para você, faça isso agora. Não deixe que a falta de perdão impeça que você viva o presente de forma plena e impeça a construção de um futuro de prosperidade, um futuro na presença de Deus. Na segunda parte do vídeo nós vamos ver outra situação que faz com que a gente viva preso ao passado, e eu quero te convidar a estar comigo para acompanhar.